Boa noite, irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. Eu já quero agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor à igreja daqueles irmãos que vão morar no céu. Eu creio. Quero agradecer pelos nossos pastores pela oportunidade que me deu de estar aqui abençoando a nossa igreja, na qual eu faço parte. 2 Crônicas, quem abriu? 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje nós vamos fazer uma leitura responsiva, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 em diante, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida como Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé, também de todas as cidades de Judá. Veio gente para buscar o Senhor. Versículo 5: Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa desistir. Ó Yahvé, versículo 7, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel teu povo desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Versículo 8, não se estabeleceram e construíram o santuário para Yahvé no teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante desse templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Versículo 10. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, versículo 11, neste momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Glória a Deus. Amado Deus, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Deus, nesse momento, estamos aqui, Senhor, na tua congregação, estamos com o coração aberto para a tua mensagem. Fala conosco, Senhor, da forma que tu queres. Me usa como um teu atalaia, me usa da forma que tu queres, mas que a tua igreja possa ouvir aquilo que tu queres falar para nós, Pai. Em nome de Jesus, se faz presente nesse momento. Amém. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta com
evoluir da mensagem, nós vamos estar participando, tá certo? De alguns versículos. Glória a Deus. Eu queria que a gente repetisse só o versículo 12, que é todos nós vamos ler, tá certo? Toda a igreja. Diz assim: ó nosso Deus, todos nós, ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Glória a Deus. Eu venho como tema nessa noite, irmãos amados e queridos, esse tema falou muito no meu coração, que diz assim: a quem recorrer quando não se sabe o que fazer? A quem recorrer quando não se sabe o que fazer? Baseado no versículo 12 que nós terminamos de ler, o nosso tema é esse: a quem recorrer quando não se sabe o que fazer. Essa não é uma frase de efeito, essa é uma realidade da vida. Há muitos momentos que você e eu não sabemos o que fazer. Há momentos importantes que nós somos encurralados, que nós somos emparedados pelas circunstâncias difíceis, tão adversas, que nós perdemos o controle, que nós ficamos sem estratégias, que nós não temos conhecimento, que nós não temos experiência, que nós não temos poder, que nós não temos capacidade de dominar a situação. É ou não é verdade? Que nós não temos condição alguma de reverter aquilo que vem contra nós. Talvez você veio aqui nesta noite da mesma situação que Josafá se encontrava, encurralado, emparedado, sem saída, por algumas circunstâncias adversas na sua vida. Mas dentro da sua casa, muitas adversidades, talvez você esteja enfrentando no seu trabalho, talvez no recesso do seu coração, talvez no recôndito do seu lar, e você já se empenhou, e você já lutou, esgotaram-se todas as suas forças, e você não encontrou saída, nem condições favoráveis para que seu problema seja resolvido. Muitas vezes nós somos emparedados nessas situações que nós olhamos para frente, nós olhamos para os lados, olhamos para trás e não encontramos saída. Parece que o problema se agrava cada vez mais. Parece que existe uma espécie de confederação de inimigos conspirando contra você, e você não sabe mais o que fazer e nem como tentar. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Amados, esse texto vai nos orientar. Esse texto, ele me veio como uma bússola para nos mostrar estratégias de como diluir, dissolver, resolver nossos problemas em situações difíceis e adversas que muitas vezes nós nos encontramos. Primeira coisa, que quando não se sabe o que fazer, é buscar a Deus em oração. No versículo 3 e 4, aqui do capítulo 20, diz assim: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Sabe por que devemos buscar Deus em oração? Porque de Deus vem o nosso socorro, amado. Salmo 121, verso 1 e 2 diz: levanto meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Nós vemos que nos versículos 3 e 4, Josafá foi buscar o Senhor em oração. Irmãos, convenhamos, quando uma luta é maior do que a nossa força, a nossa atitude, por via de regra, é o quê? Orar, é ou não é?
muitas vezes, quando nós nos encontramos nessa situação, por via de regra, a única coisa que nos vem no nosso coração é orar, buscar ao Senhor. Salmo 121, do verso 5 ao 8, diz assim: o Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida e estará sobre a tua proteção, estará sobre a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Na realidade, a oração se torna em uma grande escala quando o problema foge do nosso controle. Amados, alguém de nós já experimentou um grande reavivamento na vida espiritual? E quando você diz, tudo bem? Alguém de nós já enfrentamos algum problema na vida espiritual quando está tudo bem? Que a igreja já conclamou todo o seu povo para orar quando as coisas estão andando maravilhosamente bem? As reuniões de oração brotam no ventre da crise. Eu vou repetir. As reuniões de oração brotam no ventre da crise. No verso 4 diz que todo o povo de Judá, todo o povo de Judá se congregou para orar no auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora eu lhes pergunto, quando devemos orar? É quando o inimigo nos ataca? Em que área você está sendo atacada ou atacado? Seu casamento? Na sua vida espiritual? Na sua vida profissional? Na sua vida financeira? Como está seu relacionamento com Deus? A sua comunhão está abalada? É o momento de orar, de buscar e interceder por sua igreja, pela sua vida, dos seus irmãos, seus familiares, pois hoje nós somos ameaçados por ideologias perigosas, por uma mídia anti-Deus, anti-valores do reino. Estamos ameaçados pela angústia existencial que leva muitas vezes os jovens, dependentes de classes sociais, buscar o suicídio. Mas o que é a angústia social? A angústia existencial é considerada uma força obscura, é uma potência irracional, podendo ser classificada como um suplício, muitas vezes contraditório. O indivíduo sente-se num mar de dor e desatino, e sua estrutura psicológica comprometida, levando-o a sentir frustração e tormento. Devemos orar pela não existência da violência urbana, que muitas vezes nos encurralam dentro dos nossos próprios lares. Agora notem que Josafá convoca a nação para orar na hora do perigo, quando o cerco está se fechando. Tem hora que a sua oração é pessoal, entre você e Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que estás em oculto, e teu pai que te vê secretamente te recompensarás. Mas tem hora, amados irmãos, que a nossa oração deve sair do quarto, deve ir para a rua, para uma convocação pública como fez Josafá, deve ir para um chamamento coletivo do povo de Deus, para buscar a presença de Deus, porque quando o inimigo nos ataca, ele precisa saber de uma coisa, que o povo de Deus se une na crise, se une na dor, o povo de Deus se volta para o Todo-Poderoso e busca sua face. É na hora da dor, é na hora do medo. Amados irmãos, nós vivemos numa sociedade atormentada, queira ou não admitir, nós vivemos numa sociedade atormentada.
Gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro, gente que tem doutorado, gente que é analfabeto, gente que mora em mansões, gente que mora em favela, não importa a cor da pele, não importa a classe social, não importa o grau de instrução, as pessoas vivem atormentadas, sem paz. Essa hora é hora de buscar a Deus em oração. A igreja tem que ter postura de buscar e orar e jejuar, de clamar aos céus por socorro. Deus é o nosso Deus do livramento. Amém? Glória a Deus. Agora notem quando devemos orar. No verso 3 relata que Josafá teve medo. Nós temos dois tipos de medo. O medo, por incrível que pareça, ele é necessário. Porque se não fosse o medo, nós nos destruiríamos, nós cairíamos em abismos profundos. Mas existe um medo que lhe leva para longe de Deus. É aquele medo que quando ele coloca no seu coração a incredulidade e a dúvida e a incerteza que mesmo que você esteja passando por problema, mesmo que você esteja passando por situações adversas, você não acredita que Deus possa te dar vitória. Mas tem um medo que nos empurra para os braços do Onipotente. É quando você diz: Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho forças, não tenho poder. E nessa hora você reconhece sua fragilidade. É nessa hora que você se joga nos braços do Eterno. É nessa hora que você busca em oração o Senhor. O que é orar? O que é orar para você? Oração é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. É você conectado no altar da terra com o trono dos céus. Oração é quando você junta o que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Segundo Timóteo, capítulo 1, 12 diz: por essa causa também sofro, e não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que confiei até aquele dia. E notem mais, o rei Josafá teve um sentimento de incapacidade, de não saber o que fazer. Eu pergunto a você: o que você faria no momento de crise? O que fazer no momento que você está passando no teu casamento? No momento de crise na tua casa, na sua família? O que fazer no momento de crise diante das situações adversas com seus filhos? O que você faz quando você está em momento de crise no seu coração? Você sabe o que fazer? Temos que ter suficiência em Deus. Amém? Glória a Deus. No final do verso 12 diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. É nesse momento difícil que nós devemos colocar os nossos olhos, nós devemos buscar o Senhor em oração e dizer que os nossos olhos estão postos no Senhor. Quando você não tem saída, Deus abre uma saída. Quando você não tem saída, Deus te abre uma porta. Quando você está no fundo do poço, Deus te levanta e te bota em pé novamente. Quando você acha que acabaram todos os seus recursos, os reservatórios divinos estão totalmente disponíveis para você. Dê um glória a Deus, querido. Isso é muito bom saber que o nosso Deus está presente no nosso momento de angústia. Agora a pergunta é essa: como orar? Como devemos orar? Josafá buscou o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Nós deveríamos orar nessa dependência, jejuando, toda a igreja jejuando. Quando você jejuma,
você se aquebranta na presença de Deus, se humilhando perante a face do Senhor. Quando você jejuma, você se abstém do que é bom para aquilo que é melhor. Eu quero me abster do alimento que sustenta o meu corpo para buscar o alimento que sustenta a minha alma. É isso que você diz quando você jejuma. Quando você jejuma, você mostra que você tem tanta pressa em buscar a Deus, que Deus é mais urgente do que alimentar o seu corpo. Quando você jejuma, você está dizendo que você tem mais fome de Deus do que o pão, propriamente o pão que lhe alimenta, o pão da terra. É necessário orar e jejuar, mas foi em grandes crises que o povo de Deus foi conclamado a jejuar. Foi nas grandes crises que Deus deu livramento ao seu povo mediante oração e jejum. Hoje é muito difícil, pastor, eu não digo por nossa igreja, mas eu falo por alguns pastores que às vezes a gente conversa, e a gente nota que é muito difícil você conclamar todo o povo da sua igreja para orar. É muito difícil. Hoje, segundo uma análise, as reuniões de oração estão tipo no CTI, como se já tivesse em coma. Porque é muito difícil, eu digo isso. O que é o CTI? É quando um paciente chega no hospital e ele já está beirando a morte. É onde ele vai ter uma assistência hospitalar e médica melhor. Assim é como muitos pastores veem a sua condição de buscar o seu pessoal, buscar as suas ovelhas para orar. Porque as pessoas não têm tempo mais para orar, mas tem tempo para um churrasco, mas tem tempo para uma festa, tem tempo para um futebol, tem tempo para um bate-papo, mas não tem tempo para orar. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Tem hora que o povo de Deus tem de ser conclamado como fez Josafá. Tiago 5, versículos 16 e 17 diz que a oração do justo pode mais nos seus efeitos. Não é um grupinho só que você tem que chamar para interceder. Não é 10, nem 20, nem 30, nem 50%, mas 100% das ovelhas. É 100% da sua igreja que tem que estar em jejum e oração quando necessário. Eu louvo a Deus, porque no tempo que o Diego estava ali em leito de morte, eu digo em leito de morte, porque está aqui, graças a Deus que Deus tem levantado e trazido o servo dele, mas aqui a igreja esteve em intercessão. Louvo a Deus por todos que estavam intercedendo e orando pela vida do nosso irmão. Foram todas as cidades, foram conclamadas por Josafá em oração, para ficar em oração. Foi geral, é urgência. A oração e a intercessão dentro das igrejas tem que ser de urgência, é pressa, é necessidade, é perigo, é ameaça, é necessário uma oração coletiva. Josué capítulo 6, versículo 14 a 16 diz: no segundo dia, igualmente rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. É oração, é clamor, é intercessão, amados. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus sofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. É oração, é clamor, é intercessão, amados. Como é que devemos orar? No versículo 5 em diante diz que devemos orar as promessas de Deus. Irmãos, no dia que descobrirmos o segredo, a chave da importância e do poder da oração,
com certeza mudará a nossa vida. Com certeza a vida da igreja mudará. Vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Quando você orar e lembrar das promessas que Deus prometeu, Ele se empenha em cumprir o que está escrito na sua palavra. Ele não deixa nenhuma de suas promessas cair por terra. No versículo 8 e 9, o rei se lembra que quando Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém, houve uma promessa. No versículo 8, voltando aqui, 2 Crônicas, versículo 8 e 9, nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé. Aqui ele estava lembrando quando foi feito o santuário, quando foi construído o santuário para Yahvé, o teu nome proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante desse templo. Portanto, ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. E nos salvará. Deus se alegra quando você ora pelas promessas que Ele fez. Deus se alegra quando você clama em cima daquelas promessas que Ele nos prometeu. Aleluias! Quando você estiver orando, lembra a Deus o que Ele prometeu para você. Isaías capítulo 62, de 6 a 8. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Para vós, vigias, que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Também não deixe que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. E Yahvé jurou pela sua destra e pelo seu braço forte: não tornarei a dar o teu trigo como alimento aos teus inimigos, nem os estrangeiros tornarão a beber do teu vinho, aquele com que tu te afadigaste produzindo. Aleluias! Deus se agrada quando nós oramos e lembramos o Senhor, as promessas que Ele fez para nós, para o seu povo. Mas temos que nos aliançar com o Senhor. Isaías 50, nós temos que nos aliançar para que as promessas de Deus venham acontecer e ser realizadas na nossa vida. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Primeiro é buscar Deus em oração. Segundo, o que fazer quando não se sabe o que fazer? É crer na palavra de Deus. No verso 13 a 15, confira comigo, aí todos estavam reunidos, porque foram intimados, foram conclamados a orar, como também ouvir Deus falar. Não é isso que é o culto, irmãos. Eu trouxe essa palavra porque aqui mostra que Josafá, ele conclamou todo aquele povo, eles foram intimados. O culto racional não é isso. Você não precisa ser intimado, você não precisa ser conclamado para estar aqui nessa noite. Será que você está aqui nessa noite porque é um domingo? Porque é gostoso ouvir a palavra de Deus? É porque você gosta do pastor? É porque você gosta dos irmãos que estão aqui pertinho de você? É porque você gosta de estar aqui numa sala climatizada? Eu creio que não. O culto não é isso. O culto que você vem nos domingos é para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que você possa deixar Deus falar com você. Muitas vezes, pastor, Deus fala através da palavra, e no dia que você perder isso, no dia que você perder essa essência de vir ao domingo sem ser intimado e sem ser conclamado para ouvir a palavra de Deus e ser usado pelo Senhor,
deixa de ser um culto. Deixa de ser um culto. Um culto não é meramente você vir participar de uma reunião de amigos. Se fosse por isso, você não precisaria sair nem de casa, como eu também. Eu conclamaria, chamaria meus amigos, meus vizinhos, faria um churrasco, faria uma reunião, e ali nós conversaríamos, bateríamos um papo. Mas culto não é isso. Culto é buscar o Senhor. Culto é deixar Deus falar com você. Culto é fazer com que nós saiamos daqui com o coração cheio da glória de Deus. Mas nós estamos aqui é porque nós queremos que Deus fale conosco nessa noite, porque Deus é real, porque Ele é o Deus vivo, porque Ele se manifesta, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Amados, temos que crer em Deus. No versículo 15, é Deus falando para seu povo. O povo busca e encontra. Em Mateus capítulo 7, do verso 7 e 8, diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta lhe será aberta para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, lhe abrirá a porta. Não é isso que a Bíblia nos promete? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. Eles buscaram e Deus não os deixou na mão. Eles buscaram e Deus respondeu aos seus anseios, às suas necessidades. E qual a palavra de Deus para eles no versículo 15? Versículo 15: e falou o profeta, prestar atenção, todo Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Querido, o que você está enfrentando nessa noite, o problema a qual você muitas vezes o problema está lhe assolando, eu lhe digo nesta noite, como diz aqui o Senhor, porquanto essa luta não é vossa, essa luta, quem vai lutar a sua luta é o Senhor. Glória a Deus, a luta é de Deus, a luta é de Deus. Glória a Deus. Nós não sabemos o que fazer, nós não temos estratégias, nem poder, nem sabedoria, nós não temos capacidade, mas quando Deus vem ao nosso encontro e ao nosso socorro, Ele está dizendo: calma, meu filho, sossega teu coração, meu filho, tenha descanso na sua alma, meu filho, essa luta não é sua, essa peleja é minha, eu sou quem vai lutar por você, você vai ficar quieto e eu vou dar para você o livramento, eu vou dar para você o livramento nesta noite. Aleluia. O povo de Deus precisa compreender que Deus está conosco, todos nós somos mais que vencedores, nós temos que ter a certeza de que Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 17, parte B, diz assim: saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Glória a Deus. Amanhã saireis ao encontro porque sois forte? Amanhã saireis ao encontro porque sois maioria? Amanhã saireis ao encontro porque sois adestrados para a guerra? Não, amanhã saireis ao encontro porque o Senhor é contigo. É a presença dEle que nos torna forte, é a presença dEle que nos torna maioria, é a presença dEle que nos adestra para a guerra, é a presença dEle que nos dá a vitória. O povo de Deus precisa entender que a nossa vitória vem do Senhor e não dos nossos esforços. Aleluia, Jesus, tenham glória a Deus. O versículo 17 confirma: não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados e observai, o livramento do Senhor vos concederá.
Preste atenção, irmão. Quando o homem trabalha, ele meramente trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha para favorecê-lo. Quando Deus trabalha, não tem ninguém que possa resistir. Multidão para Deus e nada é a mesma coisa. Uma confederação de inimigos para Deus e nada é a mesma coisa. Armas nucleares para Deus e nada é a mesma coisa. Bombas atômicas, tanques de guerras, revólveres, espadas para Deus e nada é a mesma coisa. Ele é o Deus que tem o controle e o domínio. Diga assim: Deus tem o controle e o domínio. Deus tem o controle e o domínio da sua vida e de tudo aquilo que vai acontecer. Se Ele está conosco, a vitória é nossa. Se Ele se agrada de nós, nele podemos todas as coisas. É dele que vem a vitória. Queridos, vejamos no Salmo 51:17. Diz que o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. De que modo? De que postura o rei Josafá se achegou para Deus no verso 18? Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Essa postura foi de verdadeiro adorador. Essa postura foi como 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e seus erros e curarei a sua terra. Foi uma posição de adorador, foi uma posição de poder estar diante do Senhor, colocando o seu rosto diante da terra. Você sabe qual a diferença de orar e dar graças? Adorar é você adorar a Deus porque em Deus é, e dar graças é você dar graças a Deus porque Deus faz. Eu pergunto a você: o inimigo já tem sido vencido até aqui? De maneira nenhuma. O problema já tinha deixado de existir? Também de maneira nenhuma. Mas quando você crê, você toma posse. Não foi o que Deus disse para Ana lá em Siló? Vai em paz e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O semblante daquela mulher mudou. Ela creu, ela confiou que aquela palavra era para ela, e ela tomou posse. Ela ainda não tinha nem coabitado com seu esposo, mas ela já tinha certeza que aquela promessa que Deus tinha feito para a vida dela, aquela promessa Ele tinha feito, e era uma promessa verdadeira, e era para o seu coração. Só basta nós crermos na promessa de Deus. Só basta nós crermos naquilo que Deus tem para nós. No versículo 20 diz assim: no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao sair, o rei Josafá colocou-o em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Crer sem sombra de dúvida. É isso que nós temos que crer, sem sombra de dúvida. Queridos, terceiro, quando não se sabe o que fazer, nós temos que louvar a Deus, louvar ao Senhor. No verso 21 diz assim: depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saísse na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Glória a Deus, a sua misericórdia dura para sempre, no meio do seu povo, no meio das promessas que Ele faz para nós, e no meio da sua igreja. Quem crê, dê um glória a Deus. Aleluia. Queridos, o nosso Deus é um Deus de estratégia. Tem algum sentido para nós, aos olhos humanos? Enquanto o inimigo está se preparando para o ataque, afiando suas espadas, se armando com suas flechas e escudo, o povo de Deus está sendo conclamado para orar, para buscar, para crer na promessa e agora louvar e adorar o nome de Deus de Israel. Dá para você imaginar um negócio desse? Se você não tivesse os olhos espirituais, o que você diria? Já perdemos a luta. Já perdemos a luta. Aquele povo é grandioso, é em grande multidão, e eles estão armados, eles estão fortemente armados, e nós temos o quê? E no entanto, o povo de Deus estava orando e buscando ao Senhor. Que glória, que bênção. É mediante aos seus problemas, mediante aquilo que você acha que não tem saída, é quando Deus de Israel começa a operar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amados, para Deus não precisa de exércitos, não precisa de guerreiros, nem espadas para ganhar uma batalha ou guerra. Só precisa de levitas e pessoas dispostas para adorar. Você está disposto a adorar o Senhor nessa noite? Você está com o coração contrito diante do Senhor, diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas? Eu não quero saber, eu só quero louvar e adorar. Deixa Deus operar. A batalha não é sua, diz aqui, a batalha não é sua, não precisa levantar nenhuma espada. Deus está movendo forças, Deus está movendo a vitória para você. E a palavra de confiança é essa: rendei graças ao Senhor. Repita comigo: eu rendo graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Amados, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Querido, na realidade, muitas vezes as situações adversas nos levam a murmurar, mas em vez de murmurar, deveríamos adorar, porque Deus é Deus, e só Ele pode mudar as circunstâncias do seu coração. Quando os discípulos estavam naquele barco, mediante aquela tempestade, não foram as suas forças que puderam mudar as circunstâncias daquele barco e daquele vento que pudesse parar. Não, foi Jesus. O vento forte, a tempestade foi parada, porque aquele que está aqui estava deitado ali na proa, estava descansando mediante as tempestades, e por isso ele diz: acalma o teu coração, acalma o teu coração, que é a batalha do Senhor. Só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode fazer o que você não pode fazer. Mas se você adorá-lo, louvar e buscá-lo de todo o coração, Ele lhe tira da tempestade, lhe tira debaixo do nevoeiro e lhe coloca acima das nuvens, onde o sol está brilhando. O louvor nos tira desse ambiente cinzento e nos coloca lá em cima, onde você sabe que Deus está com seu olhar sobre a luz e a graça que está aquecendo o seu coração. O louvor aciona a mão do Todo-Poderoso. No verso 22 diz assim: quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon e Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Eles foram todos derrotados. Aleluia. O louvor aciona a mão do Todo-Poderoso. Aleluia. O exército foi desbaratado, o exército foi vencido. Não precisaram pegar nenhuma espada, não precisou dar um tiro, não precisou, se tivesse revólveres, né? Não precisou dar um tiro. O louvor a Deus reverteu a situação
daquele povo e deu vitória ao povo do Senhor. Louvor é arma de guerra. Louvor aciona o braço do Deus onipotente. Louvor traz vitória ao povo de Deus na hora da grande batalha. Maravilhoso. Aleluia. É que o louvor tem dois resultados. O louvor, ele tem dois resultados: confunde o inimigo e traz vitória para o povo de Deus. Aleluia. O texto diz que os inimigos enlouqueceram, ficaram confusos. No verso 23, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. O que você não sabe fazer, Deus sabe. O que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. Efésios 6, capítulo 6, verso 12, diz que, pois, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, nessa luta, não adianta ficar com bravatas, não adianta você gritar, xingar, usar armas carnais. Você precisa ficar de joelhos, você precisa orar, jejuar, você precisa ouvir, crer em Deus Todo-Poderoso, colocar sua confiança nas promessas de Deus. Você precisa louvar e adorar a Deus, e então você verá o braço estendido de Deus na sua vida, agindo em sua defesa e concedendo a você plena vitória. Glória a Deus. O louvor não é a causa para a vitória. Eu vou repetir: o louvor não é a causa para a vitória. O louvor não é apenas, resultado da vitória. O louvor é a chave da vitória. Louvar a Deus. O louvor é a chave da vitória. O verdadeiro sentido de louvarmos não é só quando estamos alegres, mas sim o contrário, quando estamos tristes. Foi o que aconteceu com os levitas da casa de Deus e o rei Josafá. Era uma situação adversa, eles estavam tristes, e o que aconteceu? Eles louvaram, buscaram o Senhor em oração para conquistar a vitória. Você não canta louvores porque você venceu o inimigo. Você canta louvores para vencer o inimigo. Você não canta louvores porque teve a vitória. Você canta louvores para ter a vitória. Agora sabemos que o louvor é a chave para conquistarmos a vitória. Mas às vezes a gente ainda reclama, não reclama? A gente ainda murmura, muitas vezes. Reclama da esposa, o marido, reclama do marido, reclama dos filhos, do trabalho, reclama do colégio, reclama na faculdade, reclama da sua igreja. E muitas vezes, por incrível que pareça, nós ainda reclamamos dos nossos pastores. Se nós começássemos a mudar a tática, começarmos a dar graças a Deus, é dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te render louvores, eu quero te louvar na minha casa, eu quero te louvar através da minha família, eu quero adorar, eu quero te louvar, eu quero pela minha igreja, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos nossos filhos, adorar a Deus, porque aquilo que não pode se fazer com seu braço, Deus pode fazer por você. Deus pode reverter situações. Então, não cante apenas quando a tempestade for embora. Cante para ela ir embora. Não cante apenas quando o inimigo for derrotado. Cante para derrotar o inimigo. Conclusão no verso 24. Verso 24 diz assim: assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá
E os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. Mas eu quero enfatizar o versículo 24, que diz que nem um só guerreiro havia escapado daquele massacre. Que nessa noite nós possamos refletir que a motivação que nos leva, que nos traz nessa noite para adorar o Senhor, que nós fomos convidados pelo Espírito Santo para estar adorando Ele nessa noite, que a motivação para se conquistar a vitória não é através de murmúrios, brigas, armas carnais, tanques de guerras ou espadas, é através das armas espirituais, através do louvor e adoração a Deus. Deus é o Deus que transforma vales em mananciais, transformando desertos em pomares, dores em consolos, lágrimas em sorriso, derrotas e fracassos em vitórias esplêndidas. Aleluias. A quem recorrer quando não se sabe o que fazer? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus.